Bom, pessoal, para quem está acompanhando aí esta audiência do Assembleia Fiscaliza pelo canal de Educação de Minas Gerais, nós vimos logo lá no início a apresentação da deputada Beatriz Cerqueira, né? E aí nesse ponto ficou um pouco de surpresa para mim, porque eu imaginei que ela fosse fazer um chamado com relação àqueles investimentos, né, das obras que foram contratadas através de um registro de ata, ou, portanto, sem licitação, pelo ex-secretário de Educação, Roseli Soares. Então essa que era a minha previsão nesta participação aqui do Assembleia Fiscaliza. É óbvio que a gente que está assistindo aqui, a gente fica bastante desconfortável quando a gente vê, e é o modus operandi dos secretários de Estado, de todas as pastas, a própria deputada colocou isso aí, que é de chegar lá, apresentar um grupo de lâminas e falar sobre os investimentos na educação. Não deixa de ser uma prestação de contas, é preciso deixar claro isso para todo mundo. Continua sendo uma prestação de contas, afinal de contas nós estamos falando de investimentos bilionários na área da educação. São mais de 3.400 escolas, muita gente envolvida, teve a questão da infraestrutura, do RH, teve a questão da justificativa do próprio secretário de Educação, Gustavo Braga, quando ele fala, por exemplo, apresentando uma pesquisa nacional para falar que 30% dos diretores escolares, eles utilizam seu tempo, seu time para poder investir em infraestrutura de escola. Quer dizer, então se justifica 95 escolas entregues para a secretaria, secretaria não, se fosse para a secretaria estava bom, né? Tirando das mãos da secretaria, isso sim, entregues para fundos financeiros, cujo investimento estaria em torno de bilhões, porque seriam milhões de reais mensais e bilhões em um programa que seria de no mínimo 25, 30 anos aí. Quer dizer, 95 escolas entregues e bilhões sendo entregues nas mãos aí de grupos financeiros que a princípio teriam aí uma certa responsabilidade, ou seja, tiraria 30% da responsabilidade dos gestores escolares e eles teriam aí 70% para cuidar da escola. Quer dizer, o grande problema então são os 30% de recursos bilionários que são tirados da iniciativa das mãos dos gestores escolares, que aliás têm feito um trabalho exemplar. É preciso deixar claro. Se você visitar as escolas, eu quero voltar no primeiro ponto aqui de choque do canal de Educação, quando eu estou acompanhando essa audiência. Porque me chamou bastante atenção quando ela traz aqui um outro paralelo, um anterior, pretérito, aquilo que vem lá de trás. E nós estamos falando de 600 milhões de reais de um secretário anterior. Que não estava nem no pacote, mas que agora entrou nesse bolo aqui, que só está aumentando a confusão. Deixa eu ver se voltou lá, porque a gente está acompanhando aqui, a transmissão ainda continua suspensa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quer dizer, a deputada Beatriz Cerqueira teve que apelar à Constituição. Não foi nem o regimento interno da Assembleia Legislativa, a Constituição Federal. Para explicar, olha aqui, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo papel de palhaço aqui? É essa a questão? Vai virar o Assembleia Fiscal? Bom, olha gente, deixar claro para vocês o seguinte. Quando eu falo essas coisas aqui, eu não estou brigando com a Secretaria de Educação. Eu estou simplesmente fazendo uma análise de algo que eu estou vendo, porque eu estou acompanhando a audiência aqui. Eu estou vendo bem o foco que a deputada Beatriz Cerqueira colocou, a ênfase aqui na Assembleia Fiscaliza, porque é uma fiscalização. O próprio Gustavo Braga, o secretário de Educação atual, ele falou da necessidade, né, do poder legislativo em fiscalizar o papel do poder executivo, a utilização de recursos. E essa que é a grande questão que nós estamos tratando aqui. E aí a deputada Beatriz Cerqueira falou assim, olha, nós estamos querendo traçar aqui um paralelo ou um recorte de gastos que foram feitos, que giram em torno de quase 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão, da Secretaria de Educação sem licitação. E que começou lá atrás com o secretário anterior, Igor Alvarenga, 600 milhões de reais precisa ser chamado para também a fazer um apontamento aqui do que aconteceu. Claro que está tendo apuração, provavelmente está tendo essa investigação. Ninguém está falando que teve ilegalidade, gente. Nós estamos falando que houve esses gastos e é preciso esclarecer para a sociedade que somos todos nós o que fizeram com esses recursos. Afinal de contas, eu quero saber o que fizeram com esses 600 milhões.
e com os outros 300, quase 400 milhões do secretário Rocieli Soares. Então, eu entendo a lógica que a deputada Beatriz Cerqueira está apresentando, porque primeiro ela é presidente da comissão, ela não está lá brincando. Ela é deputada eleita e ela está querendo uma cobrança. A sociedade precisa saber, ela como representante de todos os professores, de toda a educação, de todo o povo mineiro, ela está cobrando o que fizeram com 1 bilhão aí. A gente quer saber, porque uma parte desses recursos eles estão suspensos. Pararam a entrega dos livros. Se você entrar no site do Sindjut, você vai ver lá, material raso, esse material que fizeram raso, cheio de problemas, e a deputada lembra bem, fecham, entre aspas, uma escola de formação, manda um tanto de gente embora para as escolas, devolve aquele tanto de gente para a escola, passando por cima de um tanto de gente, e aí, essa escola de formação, com mestrandos, com doutorandos, com doutores e mestres, com especialistas, com um corpo de trabalho do Estado de Minas Gerais excelente, ele é esvaziado. Ele é esvaziado. Quer dizer, manda esse povo para lá. Olha para você ver. A escola... Gente, nós estamos falando de bilhão. Vai me dizer que o Estado de Minas Gerais não tem condições de manter uma escola de formação, e manteve por um tempo, com uma galera lá, um profissional, um grupo de profissionais excepcionais, extremamente qualificados, e que estavam fazendo materiais incríveis, e esses materiais, eles poderiam estar chegando, não vou dizer que de maneira gratuita, porque a escola de formação, o próprio governo investindo nele mesmo, mas agora, contratar terceiros, jogar milhões lá fora. E aí, vocês repararam a fala da deputada Beatriz Cerqueira, quando ela diz assim, Brasília, São Paulo, me lembra aí os lugares que ela estava falando, gente? Tantos outros lugares no Brasil, tantos outros estados da federação, acho que citou lá o Sul também, né? Não sei se foi o Rio Grande do Sul, me ajuda aí. Mas o fato é o seguinte, vários lugares ou vários grupos, e ninguém está falando aqui que há ilegalidade nisso, tá, gente? Há um poder fiscalizatório da deputada Beatriz Cerqueira, enquanto representante eleita, cobrando do atual secretário de Educação, Gustavo Braga, que de fato tem 1 mês e 5 dias, talvez ele tenha muito pouco a ver com isso. Mas enquanto representante da pasta, ele tem que responder o que sabe. Olha, deputada, eu não sei, eu estou apurando, eu estou em contato com a... Eu recebi orientação para não comentar, porque está em investigação. A doutora Marcela falou isso lá. Ela que é controladora geral do Estado, ela falou isso lá para a deputada. Nós estamos apurando. É o que eu posso falar agora, para não prejudicar as investigações. Caso contrário, o que fica parecendo, gente? Que estão passando pano. Só que a Justiça vai dizer, o Tribunal de Contas está aí para isso. É um poder que auxilia na fiscalização desses poderes. E nós estamos mexendo com gente grande, gente. Mas aqui, Assembleia Legislativa, para ficar desse jeito, aí sim nós temos uma fiscalização. Então eu entendo, compreendo muito bem a fala da deputada Beatriz Cerqueira quando ela suspende os trabalhos e fala assim, peraí, vamos organizar isso aqui, pô. Não tá legal não. Quer dizer, vocês vão chegar aqui, apresentam uns trabalhos aí, umas coisinhas bonitinhas. Vamos falar um pouquinho dessas escolas? Mas antes de falar dessas escolas, vamos falar dos grandes gestores que estão por trás delas. Grandes gestores que fizeram trabalhos incríveis. Gente, eu sou gestor escolar. Eu estou na gestão escolar. Eu não vou mentir para vocês, eu fiquei com os olhos arregalados quando a deputada Beatriz Cerqueira andava por essas escolas e via as bibliotecas, as quadras. Quando via, sinceramente, mostrava nas imagens a qualidade da infraestrutura dessas instituições de ensino. E parabéns para cada um desses gestores escolares que mesmo com seus 30% a menos, com seu tempo a menos, que é 30%, fizeram um trabalho brilhante. As pessoas não estão acostumadas a elogiar gestor, não, gente. As pessoas querem ouvir parabéns para professor, parabéns para TB, parabéns para SB. Nós precisamos de reconhecer os bons gestores. Porque nós falamos o tempo todo em educação, em recursos humanos, em qualidade, em transformação. E gestão de qualidade também é algo que precisa ser notado.
E esse governo precisa de notar verdadeiramente o grande trabalho que está por trás desses investimentos. Porque educação não se faz só com palavras. Educação não se faz com ideias. Educação se faz com investimento. É dinheiro, porque sem dinheiro você não transforma a escola. Você não transforma a educação. E o papel fiscalizatório, o papel fiscalizador da Assembleia Legislativa nesse momento é mostrar para a sociedade que sim, esse 1 bilhão aí que foi gasto, 1 bilhão que foi gasto na educação, ele foi muito bem utilizado. Que esse 1 bilhão foi utilizado na recuperação, na aprendizagem dos nossos estudantes. Aí a pessoa assim, 1 bilhão, fecha a escola de formação, manda o povo todo embora. Afinal de contas, nós vamos trabalhar agora com terceirizados, né? Vamos terceirizar, vamos trazer material de fora. Gente, não há problema nenhum nisso, desde que haja respeito. Desde que haja respeito e transparência na utilização do dinheiro público. Não é nada mais que a deputada Beatriz Cerqueira, que a Comissão da Educação está pedindo aqui nesse momento. Ela não está pedindo nada além disso. O que ela está pedindo é respeite, mostre onde é que foi utilizado os recursos. Porque o gestor escolar, ele tem por obrigação também apresentar e fazer a apresentação dos gastos. Aí você tem colegiado, aí você tem comissão. Gente, eu vou repetir. Gustavo Braga tá aí, chegou agora, tem 30. É servidor sério, é gente séria, é gente correta, é gente de carreira, é gente de caráter, é gente que chegou, que entrou para consertar. Era preciso pegar alguém, um gestor para colocar lá para arrumar, porque a coisa estava feia. Entenda o recado. Ninguém vai brincar em véspera de eleição, colocando, como aconteceu. Porque acontece também. Colocando algumas situações para que outras possam eventualmente acontecer. E o canal de educação não pode falar nada, gente. O canal de educação tem que ficar aqui com muito cuidado nas palavras, porque a gente não vai condenar ninguém. Tá tudo em investigação. Mas o que a deputada quer nesse momento, sabe o que quer? Ela quer transparência. Ela quer o seguinte, fala pra gente o que aconteceu, sabe, gente? E quem é que tem que falar? É o representante da pasta. Agora, o Gustavo poderia chegar e falar assim, secretário, dizer, é pouco tempo, ele já disse isso, estou estudando, vou responder todos os requerimentos. Deputada, me ajude nesse processo, parabéns, o Gustavo pela fala, mas eu quero respostas, é o que a deputada está dizendo. Afinal de contas, nós mandamos para vocês, com antecedência, porque a Assembleia Fiscalista já estava marcada, era uma convocação, e nós queremos as informações necessárias para a gente poder analisar o que está acontecendo. Porque a deputada Beatriz Cerqueira, ela já montou um verdadeiro dossiê. A palavra seja dita, é essa mesmo. É dossiê da educação. Um dossiê que derrubou um secretário de educação que até então tinha chegado e dito assim, estou saindo para resolver problemas de saúde, estou saindo para cuidar, enfim, da minha família, que não é problema nenhum, para cuidar da minha saúde, não é problema nenhum, e foi desmentido pelo governo de Minas. Foi desmentido pelo governo de Minas, quando o governo disse, não, você não está saindo porque pediu para sair, você está sendo exonerado do cargo, e aí entra a Controladoria Geral do Estado para falar assim, alguma coisa aconteceu. Mas voltou lá, gente. Parece que a coisa está se ajeitando. Então, me silencie aqui e acompanho toda essa audiência na tela para você. Acompanhe comigo.